Meus irmãos queridos, muito boa noite. É com alegria que em mais uma quarta-feira nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus com os nossos irmãos e crescermos nesse aprendizado de um tema tão importante que o Senhor colocou no coração da Igreja Presbiteriana de Ananindeua para os estudos bíblicos online desse ano de 2023 e que é esse tema da Igreja Local e Missões. Esse tema que fundamenta muito da essência do que é ser igreja. Nós estamos neste mês de março aprendendo sobre o efeito do Pentecoste na vida da igreja. E desde as primeiras semanas deste mês de março, vimos então aprendendo sobre isso. Na primeira semana, nós vimos a respeito da igreja que aprende, porque lá no texto de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, é dito então no verso 42 que a igreja dos primeiros dias, a igreja que foi impactada pelo Espírito Santo, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Portanto, essa igreja era uma igreja que era zelosa pela teologia, pelo aprendizado das doutrinas ensinadas pelos apóstolos. E hoje nós somos ainda igreja que segue a doutrina apostólica pelo conceito escriturístico do Novo Testamento, que é a revelação do Senhor na nova aliança para nós, completando então o antigo e trazendo a nós então a doutrina, o ensinamento que procede da sua santa palavra. Vimos também na segunda semana que a igreja impactada, ou a igreja que sofreu os efeitos da ação do Espírito Santo, do Pentecoste, era uma igreja que amava, porque era uma igreja que perseverava não apenas na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. É o verbo koinonia, aqui a expressão máxima da divisão, inclusive, que naqueles dias era efetuada quanto aos bens dos primeiros cristãos, que tinham tudo em comum. O texto lá diz isso em Atos 2, de 42 a 47. Também vimos na terceira semana que essa igreja impactada pelo Pentecoste, uma igreja que sofreu e teve a marca dos verdadeiros efeitos do Pentecoste, era uma igreja que adorava, porque o verso 42 também diz que eles perseveravam, além da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a adoração era uma marca também muito demonstrativa da igreja primitiva, da igreja que foi ali então chancelada pelo Pentecoste, pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Então, hoje nós chegamos nesta quarta-feira para ver a quarta e última marca da igreja, ou a quarta e última evidência do efeito verdadeiro, ou do verdadeiro efeito do Pentecoste na vida da igreja, que é a evangelização. Uma igreja que evangeliza. Eu sou o seminarista Gabriel, e eu quero pedir, com o carinho e a gentileza que você tem conosco, que esteja registrando a sua curtida nesse vídeo, que é muito importante para o canal da nossa igreja. Inscreva-se também no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para então fazer conhecida a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis na nossa região. Também fica estendido aqui o convite para que você que nos ouve, de repente não é da Igreja Presbiteriana, venha nos conhecer aos domingos, às 9 horas na nossa escola bíblica dominical e às 18 horas no nosso culto de adoração. Você será muito bem-vindo no meio de nós, onde nós, com simplicidade e com muita seriedade, louvamos o Senhor, ensinamos a sua palavra e desfrutamos da comunhão dos santos. Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia mais uma vez aí nesse texto que nós estamos lendo no decurso dos nossos estudos nesse mês de março, e hoje nós vamos encerrar, teremos o fechamento desse tema do verdadeiro efeito do Pentecoste. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 2, de 42 a 47, para fazermos mais uma vez, uma última vez, essa leitura que diz assim, na palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 2, 42 a 47. Vai ser exibido aqui na tela ao nosso lado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bendita seja a palavra do Senhor. Esse quarto ponto e emblemático aqui, exatamente para dar toque derradeiro ao nosso estudo de março, fala de uma igreja que era uma igreja que, além de ser uma igreja que aprendia, uma igreja que amava, uma igreja que adorava, era uma igreja que evangelizava. Mas você pode perguntar a mim, seminarista Gabriel, aonde nos fica clara esta referência? E na realidade, o verso de número 47 fala de louvor a Deus, de simpatia de todo o povo, mas ele encerra com uma expressão que é singular para esta evidência da ação do Espírito Santo na vida da igreja dos primeiros dias do primeiro século, que é aqui referenciada em Atos 2. E ele diz assim: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, meus irmãos, nós analisamos uma igreja que zelava pelo estudo, porque perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós vimos também uma igreja que prezava pela comunhão, porque tinha tudo em comum, não deixava que ninguém ficasse desamparado. Era uma igreja koinonikos, ou seja, generosa. Era uma igreja que repartia, que compartilhava e partilhava. Nós vimos isso detalhadamente. Você pode acessar nossos vídeos anteriores também para rememorar algum desses pontos. Mas vimos também que é uma igreja que era voltada à seriedade da adoração, eram constantes e unânimes no templo, não deixavam a prática de congregarem-se, porque sabiam que era uma ordenança saudável para a vida dos cristãos, dos discípulos do nosso Senhor Jesus. Mas esses três aspectos fazem parte apenas e tão somente da vida interna da igreja, da vida intracorpore da igreja, isto é, não nos esclarece como que esse movimento de misericórdia, de ação do Espírito Santo na igreja a mostrava ou a direcionava para o mundo. Porque estudar, ter comunhão e adorar dizem respeito à prática interna da igreja, dizem respeito ao viver eclesiástico, ao viver da realidade da igreja local. Mas é aqui na marca evangelizadora, no encerramento do versículo 47 de Atos 2, que Lucas nos mostra, nos esclarece um movimento da igreja em direção ao mundo, um movimento da igreja em direção a fora das portas dos seus limites, das casas onde eles se reuniam. Isto porque já se pregaram dezenas de milhares de sermões sobre esse texto de Atos 2:42, quando é dito, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós já vimos aqui, inclusive, de maneira prévia. Mas isso ilustra-se muito bem o perigo de se isolar um texto. Nós precisamos lê-lo ou examiná-lo na sua completude. E isso ilustra e nos mostra que sozinho, o verso 42, ele apresenta um quadro muito incompleto da vida da igreja. Porque a igreja não se voltava apenas a se robustecer, a se edificar na caminhada da fé, apenas no que elas podiam olhar para si próprios. Eles não olhavam apenas nesse contexto particular, mas num contexto de exterioridade, num contexto missionário, num contexto de avanço, de expansão e que olha para fora. E isso nos fica muito claro no verso 47, parte B. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles primeiros cristãos, eles em Jerusalém, não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar, a ponto de esquecerem de evangelizar. Todas essas práticas, elas eram vinculadas, elas eram necessariamente dependentes, porque o Espírito Santo é um espírito missionário, ele criou a igreja para ser também demonstradora ou testemunha no mundo das obras do Senhor Jesus. Harry Boer expressa em um dos seus livros desafiadores, Pentecost and Missions,
não é? Pentecoste e missões, que ele nos fala lá que o livro de Atos, ele é governado por um tema dominante que prevalece sobre todos os outros e controla todas as coisas que são relatadas nesse livro. Esse tema é a expansão da fé através do testemunho missionário no poder do Espírito Santo de Deus. Esse tema é a expansão. O Espírito Santo é que leva a igreja a testemunhar incessantemente sobre os grandiosos feitos de Deus na vida daqueles que são salvos, das regenerações, das mudanças de vida, das transformações sobrenaturais que experimentam somente aqueles que são alcançados pela graça do Senhor. E isso é um testemunho de avanço, é um testemunho que tira a igreja do estágio de acomodação. O Espírito leva a igreja a testemunhar incessantemente, isto é, sem interrupção, a respeito do que ela recebeu da parte do Senhor. A igreja é uma igreja missionária. Encerra dizendo ali o Harry Boer. Podemos aprender, meus irmãos, 3 lições vitais sobre essa igreja que era evangelizadora, que tinha acréscimos diários dos que iam sendo salvos pela ação do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos aí é que foi o Senhor que fez, que promove, ou é Ele quem promove este acréscimo, é Ele, ou seja, Jesus. Acrescentava-lhes, diz o verso 47, parte B, o Senhor, os que iam sendo salvos. Sem dúvida, Ele o faz e usa a pregação dos apóstolos, o testemunho dos membros da igreja, o amor impressionante na vida comunitária que foi ali descrita naquele modo de vida, no modus vivendi da igreja dos primeiros dias, do exemplo de todos, a ousadia em oferecerem as suas próprias vidas por amor do Evangelho. Tudo isso era usado por Deus para então acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos. É a primeira coisa que eu quero chamar a sua reflexão nesta noite, porque realmente é o Senhor que capitaneia, que direciona, que governa, que orienta, que ilumina a obra da sua igreja, trazendo a ela a eficácia necessária para que o seu ministério seja exitoso, seja bem sucedido. Uma igreja que não depende do Senhor, uma igreja que pensa que pelas suas próprias forças, pelas suas próprias estratégias, pelas suas próprias determinações humanas vai concluir êxito, ela está profundamente enganada. Ela vai muito provavelmente fracassar no seu ministério se não caminhar na dependência do Senhor. É Ele que dirige, que direciona, que orienta, que sustenta e que consuma a sua obra. A segunda coisa que nos é destacada nesse contexto da igreja evangelizadora é que Jesus fez 2 coisas ao mesmo tempo, por intermédio do Espírito Santo. A primeira coisa, Ele acrescentava os que iam sendo salvos. O particípio presente aqui do grego de acrescentava é sozomenos, e indicava uma coisa atemporal, que não era restrita a um período, não era uma coisa ocasional. Isso enfatiza que a salvação é uma experiência progressiva e que culmina com a glorificação final. Jesus não acrescentou a igreja sem salvá-los. Ele acrescenta os salvos à igreja. No começo não haviam cristãos solitários. Por isso, a salvação e a participação na igreja andavam juntas, sempre caminhando lado a lado, e continuavam assim funcionando. Veja que o texto disse lá no verso 47, na parte B, dia a dia os que iam sendo salvos. Iam sendo, então é muito interessante essa referência. Recapitulando, em primeiro lugar, é o Senhor que acrescenta. Em segundo lugar, Jesus fez as 2 coisas ao mesmo tempo. Ele acrescentava e salvava. É muito interessante isso. Ele não deixava a salvação após o acréscimo, ou o acréscimo depois da salvação. Ele não salvava primeiro para depois incluir esta nova vida na igreja, e também não acrescentava primeiro essa pessoa para depois salvá-la. Muito pelo contrário, ele acrescentava os que iam sendo salvos. Era uma tarefa concomitante ou concorrente, paralela, e que acontecia recorrentemente no contexto da igreja primitiva e precisa acontecer no contexto das nossas igrejas. Em terceiro lugar, nós notamos aqui ainda nesse versículo 47 que o Senhor acrescentava pessoas dia a dia. O verbo aqui está no imperfeito.
Ou seja, o que significa esse verbo grego no imperfeito, acrescentava, dia a dia? Significa que ele continuava acrescentando. E o advérbio dia a dia ou diariamente não nos deixa nenhuma dúvida disso. Todos os dias o Senhor ia manifestando a sua tremenda graça, o seu amor maravilhoso, não permitindo que não houvesse nem pelo menos um dia um acréscimo no reino de Deus. Muitas vezes nós podemos ser iludidos ou enganados pela dificuldade de examinar os números. Você pode pensar que o reino de Deus em alguns momentos consta em estado de estagnação, em estágio estacionário, que a igreja não está crescendo, que a igreja não está se desenvolvendo, quando na verdade a ideia que você precisa ter com respeito à igreja, ela precisa ter uma amplitude mundial. Não acredite nesta ideia falsa de que o Senhor não tem mais cuidado da sua igreja, de que Ele relegou a sua criação aos próprios desígnios do homem. Não, o Senhor continua orientando a sua igreja, cumprindo a sua vontade por meio da igreja e levantando os que vão sendo salvos dia após dia. E isso no mundo inteiro. Pode ser que na nossa comunidade local isso não tenha estado tão perceptível. E isso nos desafia a termos uma ação enquanto igreja reformada, enquanto igreja herdeira da tradição séria de exame das Sagradas Escrituras, com esse desafio de irmos, como nos dá a grande comissão de Mateus 28. Precisamos ter esta inquietude de vermos a igreja crescer, mas crescer com saúde, não crescer a qualquer custo, crescer com discipulado, crescer com acompanhamento, crescer vida na vida, crescer nos seus projetos missionários, crescer no seu fazer evangelizador. A igreja precisa focar isso em todas as áreas de suas atuações. Então, a evangelização, esse dia a dia aqui, como resultado da evangelização da igreja primitiva, nos revela também que a evangelização, esta quarta evidência do efeito do Pentecostes na vida da igreja, ela não era uma atividade ocasional, esporádica da igreja primitiva, não. Eles não organizavam campanhas de 5 em 5 anos, eles não organizavam campanhas decenais, anuais. Campanhas são boas, meus irmãos, conquanto não passam de episódios dentro de um programa contínuo, mas a igreja precisa respirar a evangelização, a igreja precisa respirar vigor missionário. Ela não pode pensar em existir sem ser uma agência missionária. O culto deles era diário, e assim também o testemunho deles era diário. Diariamente louvavam, diariamente proclamavam o transbordamento natural de corações que estavam cheios do Espírito Santo, e eles buscavam as pessoas de fora contínua e diariamente também. Eles não apenas cultuavam diariamente ou semanalmente, eles não apenas partiam pão de casa em casa diariamente, eles não apenas se assistiam nas suas necessidades diariamente, eles não apenas aprendiam e expunham as Sagradas Escrituras diariamente, eles também alcançavam os perdidos diariamente, por intermédio da ação do Espírito Santo. Os convertidos eram acrescentados diariamente. Precisamos recobrar esta expectativa de crescimento que é constante e que é ininterrupta na vida da igreja. A SAF precisa constar com as suas programações, com as suas atividades voltadas a evangelizar, voltadas a ganhar almas para o reino, voltadas para apresentar a graça de Cristo no mundo. Também a mocidade precisa rechear as suas programações de impacto evangelístico, de impacto missionário no bairro, na cidade, na localidade onde ela está inserida. E da mesma forma o PH, e da mesma forma a UPA, e da mesma forma todas as forças de integração da igreja presbiteriana. Eu quero concluir com você nessa noite, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste, aonde quer que você esteja, saiba que você é um missionário. Você não precisa de curso teológico, você não precisa ter a consagração sobrenatural, você não precisa do aval de um pastor, de uma denominação. Você, enquanto nova criatura, enquanto discípulo do Mestre, é um pescador de almas, é um pescador de homens, e você precisa abraçar o seu chamado e não mais negligenciar aquilo que o Senhor colocou em ti, que é esta obra de multiplicar o reino que Ele nos permite participar. Revendo essas marcas que nós vimos nas semanas passadas e também hoje, nós podemos observar que
primeira comunidade de cristãos era cheia do Espírito Santo. E nós precisamos também almejar sermos. Fica evidente que todos eles se preocupavam com os relacionamentos. E eu quero destacar essa palavra aqui com você agora para a gente encerrar. Relacionamentos. Relacionamentos dentro da igreja. E que são muito importantes. A igreja é relação. A igreja é relacionamento dos crentes para com Deus, de Deus para conosco, a sua igreja, e da igreja para com os que têm se perdido, anunciando salvação, anunciando boas novas. Em primeiro lugar, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, marcada pelo Pentecostes, era uma igreja que se relacionava com os apóstolos. Essa relação era marcada pela submissão, pela obediência. Eles estavam sempre ansiosos para receber a instrução dos apóstolos, que eram os representantes de Cristo, aqueles que aprenderam e testemunharam das obras do nosso Mestre. Era uma igreja que, por ser cheia do Espírito Santo, era uma igreja apostólica, perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, era uma igreja neotestamentária, ansiosa para crer e ver aquilo que Cristo operou para a vida daqueles 12 e posteriormente a todos os que foram batizados e vinham sendo acrescentados ao reino. Ela era uma igreja pronta a obedecer. Então esse relacionamento da igreja com os apóstolos é marcado por isso. O relacionamento, em segundo lugar, também é mostrado na sua comunidade, porque eles estavam ligados em amor uns aos outros. Essa expressão é muito bonita e no Novo Testamento ela é referenciada inúmeras vezes, uns aos outros, uns para com os outros, não é? E Paulo vai enfatizar muito isso nas suas cartas, os evangelhos. Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros. Então essa expressão revela a característica da igreja no contexto comunitário, no contexto de comunhão, de coinonia, de generosidade, de expressão máxima de cuidado, de zelo, de caminhada, de comunidade. E isso fica muito claro no contexto aqui do relacionamento que eles tinham. Eles perseveravam em comunhão, eles perseveravam no templo, nas casas, nas ceias do Senhor, partindo pão. Eles perseveravam juntos nas orações, com alegria, com reverência. E isso aqui nos mostra que, além de ser uma igreja que se relacionava com os apóstolos, se relacionava entre eles, relacionava-se também com Deus, porque não perdiam oportunidades para cultuarem e louvarem, bendizerem o nome do Senhor. Estavam sempre adorando nas casas, no templo. Era adoração que extravasava para as praças, que extravasava para as periferias, que extravasava para outras cidades, extravasava para onde quer que eles estivessem. A marca da adoração genuína estava caminhando com eles. Eles estavam ligados a Deus. Era uma igreja marcada por essa vivência de reverência ao Senhor. E, em quarto e último lugar, eles estavam ligados ao mundo. Eles não ligavam-se só aos apóstolos, ou seja, a liderança instituída. Eles não ligavam-se apenas ao contexto comunitário. Eles não eram um fim em si mesmos. A igreja primitiva não era um fim em si mesma. A igreja primitiva também não olhava só para Deus, num contexto noumenal, num contexto transcendental, que não é também imanente. O nosso Deus, ele não é só transcendente, ele também é imanente, isto é, o transcendente significa que sim, ele está acima de nós, a sua majestade está acima dos céus e da terra, mas ele se relaciona conosco. É um Deus relacional, é um Deus que quer comunhão com os seus. E isso nos mostra a dupla atribuição de Deus no contexto do seu ser. Ele é transcendente, mas é também imanente. E, portanto, a sua igreja não pode ser só transcendente, se relacionar só com Deus, porque Ele mesmo nos diz, a carta de João é muito esclarecedora nesse sentido, quando nos mostra que nós não podemos, de maneira alguma, dizer que amamos ao Senhor, mas não manifestamos esse amor para com os nossos irmãos. Seremos desta feita mentirosos, diz o texto lá do apóstolo João na sua primeira carta. Eles estavam ligados ao mundo também, porque são relacionais. Eles evangelizam, eles estavam engajados numa evangelização que era diária, que era contínua. Nenhuma igreja que é egocêntrica, que é autossuficiente, que está absorta nos seus próprios negócios paroquiais, locais, ela pode afirmar que está cheia do Espírito Santo.
Ela não pode. Uma igreja que tem priorizado o dentro e tem despriorizado o fora, ela não pode dizer que está cheia do Espírito Santo. Ela não pode dizer que caminha com as marcas e as evidências de uma verdadeira transformação. Porque a igreja ela olha para fora. O Espírito Santo, ele é missionário. E, portanto, a sua igreja ela precisa ser movida por esse Espírito, ela precisa ser missionária. Eu quero destacar alguns dados para te instigar nessa noite a esse detalhe, a todas essas questões que nós apresentamos aqui. Existem, segundo pesquisas da ABU Editora, 4.555 línguas ainda no mundo que não tem a tradução no seu próprio idioma das Sagradas Escrituras. Não pense você que nós, por conta do nosso avançado estágio de desenvolvimento tecnológico, pela globalização, pelo estreitamento de fronteiras mundiais e dos países, que nós já cumprimos toda a nossa missão. Ainda existe muito a ser feito. Na nossa região, inclusive, entre os quilombolas, entre os ribeirinhos, entre povos tradicionais, existem muitas pessoas, muitos eleitos a serem alcançados ainda. Existem 4.555 línguas no mundo sem a escritura. As 1.973 línguas existentes que têm traduções no seu próprio idioma da Bíblia Sagrada representam apenas 76% da população. É um número interessante, mas que pode ser muito melhorado ainda. Isso significa que 24% ainda da população mundial não tem acesso à Bíblia no seu próprio idioma. Percebe-se então a grande necessidade de um esforço missionário específico com direção aos grupos minoritários da nossa geração, como alguns que eu citei aqui. E existem estudos de entidades missionárias e agências brasileiras e internacionais que especificam alguns desses grupos, como por exemplo os ciganos, os mais pobres, os mais ricos, os quilombolas e os indígenas como povos que recebem menos alcance evangelístico no nosso contexto contemporâneo. Existe um outro número interessante que eu quero trazer para você, que já há 16 mil grupos étnicos que já foram alcançados no mundo inteiro, mas ainda existem 8 mil grupos étnicos ainda não alcançados na Índia, nas regiões do Alasca, no Brasil mesmo, como já citamos alguns desses grupos aqui, na África. Existem muitas comunidades que ainda nunca ouviram e nunca receberam o Evangelho. Nos últimos 25 anos, existe um esforço concentrado no contexto mundial missionário para conceituar o que é o PNA, que são povos não alcançados, bem como o total de grupos etnolinguísticos no mundo. E algumas escolas defendem algo em torno de 12 mil e outras elevam esse número a 18 ou até 24 mil povos existentes no contexto geral. Considerando essas ramificações culturais, idiomáticas, dialetos, 24 mil grupos, pelo menos, distintos, é um número bem realístico devido à diversidade cultural que o mundo apresenta no contexto atual. E pelo menos 8 mil desses 24 mil não receberam o Evangelho até os dias de hoje, permanecem intocados nesse contexto evangelístico, localizando-se em áreas de resistência política, resistência geográfica, linguística e até mesmo espiritual. É importante, meus irmãos, que nós, enquanto igreja marcada pelo Espírito Santo, sejamos uma igreja evangelizadora. Então, recapitulando todos os nossos pontos, a igreja que mostra o efeito verdadeiro do Pentecostes na sua vida, na sua prática, no seu existir, é uma igreja que aprende, é uma igreja que tem amor pela palavra de Deus, é uma igreja que ama, não desampara os seus, muito menos aqueles que necessitam, tem toda uma organização voltada para a assistência social. É uma igreja que, além de amar, é uma igreja que ama aos seus, mas ama também a Deus. Uma igreja que adora e persevera unânime. É uma igreja que não falha, não negligencia a prática cultica, a prática de ensino, a prática de adoração.
E finalmente é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que lança-se para os desafios missionários que o chamado que o Senhor nos dá apresenta. É uma igreja que não teme os desafios que aparecerão, porque ela sabe que conta em todos os momentos com o auxílio do Emanuel, o Senhor Jesus, que é Deus conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde nessa noite e coloque no teu coração uma certeza muito bem colocada de que você é um missionário. Em nome de Jesus, nós rogamos que o teu restante de semana seja de muita graça, de muita prosperidade e de muita proteção do Senhor. Um grande abraço, eu sou o seminarista Gabriel. Não deixe de se inscrever no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua e eu espero você todas as quartas às 19h30 para o nosso estudo bíblico online. Na próxima semana nós vamos estar inaugurando um novo tema com base no texto lá do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 32, e vamos falar de uma igreja que cresce. Uma vez semeada, ela cresce. Fique comigo e não perca nenhum dos nossos estudos às quartas às 19h30. Deus seja convosco.